Estamos começando o 11º episódio do podcast A Tua Mente, sobre o tema Tendências Suicidas em Adolescentes. Olha que tema pesado, mas ao mesmo tempo que é muito importante para que a gente tenha conhecimento em relação a tudo isso. Então, eu trouxe uma convidada muito especial, que atende aqui na clínica também, que é a Mariângela. Ela já vai se apresentar para vocês. Ela atende aqui, atende em São Paulo, e ela tem uma experiência grande na área clínica, na área de RH. Ela vai contar para vocês. Mari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E conte pra gente como que é essa história, como que é a tua trajetória profissional. Certo. Eu sou psicóloga há 20 anos, trabalho na área clínica esse tempo todo e também na área organizacional. Sou coach há uns 12 anos, então durante muito tempo eu trabalhei no mundo corporativo, atuando na área de desenvolvimento humano e organizacional nas empresas, gestão de pessoas, de equipes e etc. Até que, num dado momento, revisitando as minhas questões, os meus propósitos, eu resolvi me dedicar a maior parte do tempo para a área clínica. Então foi aí que eu dei essa guinada. De lá para cá, já fazem alguns anos, eu venho focando nos atendimentos clínicos, nos processos de coaching, e aí eu atendo tanto aqui, como também em São Paulo, lá no meu consultório que fica na região da Avenida Paulista, atendo online também. E Brasil todo, fora do país, pois é, tá aí. Exatamente. E aí, uma parte do meu tempo, uma menor carga horária, eu ainda dedico à área de RH, como consultora em demandas pontuais, mas ainda dedico um certo tempo, mas a maior parte mesmo é para a área clínica. Ah, legal. Acho que eu não sei se você entrou na época da faculdade ou não, mas quando eu entrei no RH foi na época que eu tinha que cumprir estágio na faculdade. A gente acaba ficando ali. Eu, pelo menos, me apaixonei pelo RH por um período e depois eu migrei para a área clínica. Na verdade, desde que eu saí da faculdade, eu já atendia também na clínica, eu fazia os dois. Mas a área de RH é bem legal também, né? É muito abrangente a área da psicologia, então dá pra fazer muita coisa. Rico, o RH também, né? E eu fazia da mesma forma, atendia em paralelo. Então nunca deixou a clínica. Ali comercial na empresa e depois do horário, ou até mesmo aos sábados, eu atendia na clínica, porque é aquela paixão também, né? O RH também é muito, agrega muito, a gente cresce, a gente também contribui, a psicologia contribui em muitas áreas, né? Como você disse, mas são ciclos também, né? Até o momento faz mais sentido. Fica ali, rever algumas coisas. Sim. Uma hora tá bom aqui, agora acho que eu tô sentindo. Porque a área clínica, gente, também eu vou falar, eu sou apaixonada tudo, mas assim, tem uma parte que ela é pesada, sabe? Esse tema mesmo que a gente tá trazendo aqui hoje, ele é um tema pesado, né? Sim. É um tema que tem que ser falado, que não é uma coisa assim legal, por um lado, de ficar se falando, mas tem que conscientizar, a pessoa tem que entender pra gente pensar como que a gente pode prevenir, fazer uma série de coisas. Mas a área clínica, dependendo do caso que vem, às vezes a gente fica bem sugada, né? Sim. Uma hora eu falei, quero fazer um podcast pra gente falar um pouco sobre essas questões também. Sim. E é um tema que a gente percebe que ainda é um tabu, né? Falar sobre isso, seja na escola, seja na família, seja onde for. Tem um período do ano que a gente sabe que é o Setembro Amarelo, que aí vem em pauta, né? Sim. Mas aí pode falar. Sim, exatamente, mas e o restante do ano? Os Não, outros 11 meses? Exato, até para apresentar aqui o podcast, você sabe que eu faço tudo no improviso, né? Então eu já cheguei assim, então nós vamos falar sobre suicídio, só que assim, como você vai falar sobre suicídio num tom assim animado, né? Não vai, você fala assim, mas também vai falar com tristeza, né? Também não dá. Então é um tema que é para conscientização que a gente vai falar hoje, como que a gente pode ajudar os adolescentes, as crianças, orientar os pais também com tudo isso.
Então, me fala um pouco sobre essa questão hoje do suicídio. Como que tá? O que você tem trabalhado na clínica ou fora da clínica? Porque você comentou comigo também que você quer fazer uma especialização nessa área, né? Sim, porque vem aumentando bastante essa demanda no consultório, né? E aí a gente percebe na sociedade de forma geral. Tem pesquisas recentes que apontam, inclusive, que o suicídio entre os jovens é uma das 3 principais causas de morte, né? Então, assim, é alarmante. E será que as pessoas sabem disso? Né? Muitas pessoas provavelmente não sabem. E até pela demanda que eu venho recebendo fortemente nesse sentido, aí eu passei a estudar mais sobre isso, artigos e etc, livros, pesquisas de forma geral, até cursos, né? Agora, após em suicidologia é o meu próximo passo, mas eu já venho aí me empenhando muito e trabalhando já há um tempo com esse público, tendo bons resultados, por isso que eu propus exatamente esse tema, com o objetivo também de alertar, como você falou, os próprios jovens, as famílias e toda a sociedade, porque é uma questão que envolve todos nós. De repente uma pessoa, um colega de trabalho aqui ao seu lado, está pedindo esse socorro e você não está conseguindo ler os sinais. Sim. Então isso faz toda a diferença. Exatamente. E aproveitando já essa questão dos sinais, que sinais que você poderia nos ajudar a perceber, tanto não só para os adolescentes que ficam ali dentro do quarto, etc., mas para às vezes um colega que está ali de trabalho, um familiar ou alguém. Sim. O que você pode falar para o pessoal sobre esses sinais, Mari? Sim. Vamos citar alguns, né, para já alertar nesse sentido e também esclarecendo que varia bastante, não temos padrões. Então, assim, só antecipando aqui também uma questão, que o perfil do suicida, ele não segue um padrão, ele segue tendências. Então, isso também se torna uma dificuldade para prevenir, né? Então, assim, mas vamos falar quais são os principais sinais. Como você já citou, o próprio isolamento. O isolamento a gente sabe que é natural na fase da adolescência, né? Ele tem esse movimento natural de se afastar até dos pais para construir a sua visão, sua própria visão de mundo e etc. Mas quando isso se torna excessivo, então assim, até mesmo dentro de casa, ele fica o dia todo no quarto, ele não sai mais para almoçar, para jantar, então ele faz o prato dele e leva para o quarto, né? Ou nem sai para comer, passa sem comer. Quando esse isolamento também acontece fora de casa, ele não quer mais sair com os amigos, ou se ele sai por uma obrigação, porque às vezes a família, você tem que ir na festinha X com a gente, ele vai, mas ele fica num canto. Então o isolamento excessivo é que se torna alarmante. Tem outros sinais também, eu até exemplifiquei já aqui de alguma forma, que é a questão da alimentação. Então, ou ele deixa de se alimentar corretamente, simplesmente, né? Ou simplesmente não quer se alimentar, ou ele passa a exagerar, então se torna uma compulsão alimentar. Então, qualquer um desses extremos são sinais de alerta. E aí, consequentemente, ele tende a ganhar peso, bastante peso, ou a perder. Então, essas oscilações são visíveis, né? Não só para a família, como para um colega, como nós falamos, um colega de trabalho, um amiguinho da escola. Então, são alguns sinais. Nós temos também a questão dele deixar de ter prazer por coisas que antes ele gostava. Então, eu gostava de jogar futebol, eu gostava, sei lá, de pintar, desenhar, de sair com os amigos, de viajar. Então, ele deixa de ter prazer em coisas que até então ele gostava de fazer. Isso fica nítido também, tanto para os amigos, como também para a família. Tava ali fazendo as atividades, gostava de fazer as coisinhas, né, de rotina, ou o trabalho em si, e de repente vai perdendo a alegria de fazer determinadas coisas. Ou seja, perceber que alguma coisa está diferente, as coisas estão mudando, é um sinal também, né? Antes parou de comer, agora está comendo muito. Antes vinha
participava, agora fica só no quarto. E aí a gente vai observando, né, Sim. todas essas questões. Todo o contexto. Não significa que um item isolado, né, Sim, vá vai. definir alguma coisa. Mas é essa observação do todo, do movimento daquele jovem de forma geral. Uhum. Ele se torna também mais irritadiço. Então, assim, Uhum. uma irritabilidade que não era o perfil dele. Sim. A oscilação de humor. Uhum. Então ele está muito eufórico, daqui a pouco ele está triste no quarto, chorando, não querendo conversar com ninguém. Uhum. Então uma oscilação muito forte nesse sentido. A própria concentração e foco. Uhum. Ele às vezes sentava com a família para assistir um filme, uma série. Só que agora ele não consegue mais. Ele fica 5 minutos, 10 minutos, sai. Ou ele está ali presente, mas você percebe que ele não está focado naquilo. Uhum. Então começa esse movimento de que eu estou aqui, mas na verdade não estou. Sim. Você observa. Ou seja, também, né, não sei se você concorda com isso ou não, mas de você perceber que alguma coisa está errada e ter o diálogo, né? Conversar e perceber, falar assim, poxa, não tá tudo bem aqui. Antes a pessoa agia de uma maneira, agora ela tá agindo de outra. Isso não tá normal. Porque as pessoas, elas também podem disfarçar bastante, né? Tem gente que é super palhaça, que é engraçada, que é isso, que é aquilo outro, e a pessoa, ela tá mostrando uma coisa que na verdade por dentro não é aquilo. E muitas vezes eles procuram, como você disse, né, até disfarçar dos pais, principalmente. Sim, eu tenho alguns adolescentes assim. Porque vão me culpar, porque vão achar que é frescura, porque vão achar que eu estou errado. Então, por N motivos, eles procuram disfarçar muitas vezes. O que é exatamente o oposto do que a gente recomenda, que é falar, preciso de ajuda, levantar a mão e pedir socorro, Sim. né? E muitas vezes o que eles fazem é exatamente, né, esse oposto. A gente orienta, né, levante a mão, peça ajuda e etc, fale o que você está sentindo, mas não necessariamente a pessoa vai conseguir falar. E às vezes pode até nem chegar no psicólogo isso, também essa informação, porque Sim. Não sei como se você já perdeu algum paciente ou não em relação a isso, mas tem uns que vão verbalizar, outros que de repente podem não verbalizar. E na minha opinião, a gente conseguir identificar essas mudanças, perceber que coisinhas estão diferentes, sempre perguntar, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? E conversar pode ajudar, né? A pessoa a expressar o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, porque às vezes também é algo que é da cabeça dela. Ela quer acabar com a vida dela por coisas que ela tá imaginando que não necessariamente é uma verdade. Por exemplo, não sou amado, não sou desejado, ninguém gosta de mim. E aí a pessoa começa a colocar um monte de coisa na cabeça dela e não é verdade, né? Sim. E é importante a família conhecer esse jovem, porque quanto mais eu conheço, maior a probabilidade de perceber as mudanças. Às vezes são mais gritantes, às vezes são mais discretas. Sim. E se eu não conheço, se eu não observo aquele jovem, eu muito dificilmente vou detectar quando os sinais forem mais sutis, né? Respondendo a sua pergunta, eu nunca cheguei a perder paciente, tenho atendido muitos e depois a gente conta um caso aqui de sucesso e é muito bacana também contar os casos de sucesso, porque para que esse próprio jovem, para que essa família entendam, poxa, tem sim solução, né? Então assim, o quanto antes detectar a possibilidade, esses pensamentos e tudo isso, maior a probabilidade de que as coisas tomem um curso diferente. E quando eu falo que ele precisa sim pedir ajuda, levantar a mão, pedir esse socorro, é porque na verdade é uma mão dupla, né? Então tanto a família, os amigos, as pessoas no entorno estarem com esse olhar atento, por um lado, e por outro lado, se ele deu os sinais, se ele foi ali da forma que ele conseguiu, né, demonstrando aquilo,
mas ainda se sente sozinho, porque algo muito forte no perfil desse jovem é que ele se sente muito sozinho, Sim. né? Por mais que ele de repente tenha ali uma rede de apoio, ele não consegue confiar que aquilo é verdadeiro, muitas vezes. Então a gente recebe muito relato nesse sentido, me sinto sozinho. Sim. Então é um foco muito grande, né, para essas pessoas. Então, por isso que a mão dupla, né, é importante as pessoas terem esse olhar e ele também, poxa, dei sinais, fiz isso, fiz aquilo. Será que as pessoas não estão olhando para mim? Que essa é exatamente a sensação? Tudo bem, então eu vou levantar a mão e falar, preciso de ajuda. E qual outras queixas você observa que acontece em relação a tendências suicidas, assim? Por exemplo, uma coisa que eu percebo bastante aqui no consultório é quando o sofrimento tá muito grande, a dor tá muito grande, seja ela, né, do que for, seja financeiramente, seja pela perda de alguém. Nossa, isso quando a pessoa perde um ente querido ou uma pessoa que tinha um relacionamento, a pessoa, às vezes, isso passa pela cabeça dela, né? Então, o que você observa de queixas em relação a isso? As grandes perdas, de forma geral, se tornam um fator de risco. Nós temos os fatores de risco e os fatores protetivos. Então, um dos fatores de risco é exatamente este. As grandes perdas, como você falou, um falecimento, uma perda, né, de um relacionamento, uma pessoa, né, uma relação. Uma vida toda, de repente, descobre uma traição, e fala, vou acabar com a minha vida. Até a falência, separação dos pais, no caso dos jovens, porque na verdade não é o fator de risco em si que vai acarretar esse pensamento suicida, mas a forma que ele vai lidar com isso, né? Então, assim, alguns jovens que têm, que estão expostos a vários fatores de risco, muitas vezes não desenvolvem esse tipo de pensamento. Sim. E outros jovens expostos a um ou dois fatores de risco já desenvolvem esse tipo de pensamento. Então, não é o fator em si, mas o conjunto de como também ele vai lidar com aquilo, né? Então, assim, tem outros fatores de risco, que são conflitos fortes dentro da família, né? Porque da mesma forma que uma boa estrutura familiar, um vínculo afetivo forte ali dentro, vai ser um fator protetivo, o oposto também. Sim. Vai ser um fator de risco, um ambiente familiar que ele não vê como uma proteção, como uma base, onde ele não tem esse vínculo afetivo, onde ele encontra muitos conflitos. E aí, se dentro da própria família ele se sente sozinho, então isso vai se projetar para outras relações também, né? Então, essa questão da família. Tem outros fatores de risco, como, por exemplo, o bullying. Então, jovens que passaram como vítima pela situação de bullying, ou até mesmo os agressores de bullying acabam num dado momento se culpando e se tornando uma pessoa propensa a esse tipo de pensamento. Então, o bullying é um fator muito forte nesse sentido. Violência de forma geral, violência física, violência verbal, dentro ou fora de casa. Né? Até porque a fase da adolescência, como você falou um pouquinho antes, ele quer ser amado, ele quer pertencer, ele quer ser olhado, ele quer ser importante. Então, muitas vezes, seja dentro ou fora de casa, uma palavra mais forte, ele já se sente humilhado, ou às vezes a palavra é de humilhação mesmo, né? Quando a relação não é boa, então xingamentos, humilhações, então tanto essa violência verbal como também a violência física se tornam fatores de risco muito fortes. Jovens que passaram por abuso sexual também se torna. É difícil lidar com todas essas questões, independente da idade que você tem, né? Às vezes você é até mais adulto, mas quando você é adolescente
e você está passando dessa transição de criança para adolescência, é uma área tão delicada, né? É tão difícil. Uma coisa que de repente para um adulto fala assim, imagina, mas que coisa simples, é só pegar lá e resolver determinada coisa. Mas para a criança ou para o adolescente não é fácil. E a gente não tem essa maturidade toda para saber lidar com determinadas situações. Uma coisinha que é pequena para um adulto é gigante para um adolescente. Então, a minha amiguinha não quer falar comigo, a minha amiguinha, os meus amigos se afastaram de mim, né, por exemplo, então ou fizeram bullying, ou fizeram isso, aquilo, não saber lidar com as emoções. Então, por não saber lidar com as emoções, o que me vem na cabeça? Mais fácil acabar com tudo, porque aí eu fico livre, né? Às vezes a pessoa pode ter esse tipo de pensamento. Até porque, na verdade, ele não quer morrer. Esse é o grande fato. Quer acabar com a dor. Quero acabar com a dor. Eu não quero acabar com a minha vida, mas com a dor. Sim. Eu não quero me matar, eu quero matar os problemas que hoje eu vejo como sendo maiores do que a minha capacidade de resolvê-los. E eu trabalho com jovens que já tentaram 1, 2, 3 vezes. Quando eles chegam para mim, já após a terceira tentativa. E muitos falam, é muito recorrente a seguinte frase: eu não queria morrer. Ele tentou 1, 2, 3 vezes, mas ele chega dizendo, eu não queria morrer. Mas naquele momento foi o que eu consegui, foi o que eu pude. Então assim, eu não consegui fazer outra coisa. Então é muito interessante esse nível de pensamento, porque é naquele momento, né? E por isso que também no próprio processo, né, de psicoterapia para esse perfil, a gente faz o plano de segurança, né? Puxando já aqui um gancho, o plano de segurança exatamente um plano estratégico onde naquele pico da crise daquele pensamento ele vai recorrer. Então tem os graus, né? Primeiro, identificar quais são os sinais, poxa, a crise está se aproximando. Percebendo que identificar aquilo. Depois, identifiquei, então eu vou tentar mudar esses pensamentos, ele já ter ali uma estratégia, o que eu faço que me faz sentir bem e desviar esses pensamentos, que eu posso fazer sozinho. Eu gosto de pintar, eu vou pintar, eu gosto de desenhar, vou desenhar, vou ouvir música, vou dançar, também não resolveu? Próximo passo, que pessoas... A, B, C, D. Isso, exato. Que pessoas podem me ajudar a mudar de pensamento. Quando eu falo com a amiguinha X, ela é engraçada, ela fala coisas que me fazem rir e eu saio do foco. Então, assim, a gente desenha todo esse plano de segurança para que ele, no momento de crise, não fique com esse pensamento, não sei o que fazer, não tem outra opção, vou por aqui. Não, vamos para o plano de segurança. É um dos passos importantes durante o processo e que ele pode também fazer, né, em casa, pensar, identificar quais são os gatilhos, né, em algum momento para quem ainda não está em processo de acompanhamento, mas é muito importante o acompanhamento de um profissional. E geralmente os adolescentes, eles conseguem falar para você percebe tranquilamente sobre isso? Ou você percebe o comportamento, algumas atitudes e você pergunta? Como que você trabalha? Aqueles que já chegam pós-tentativas, né? Então a gente sabe que o risco é maior. Então nós falamos sobre os fatores de risco, até acrescentando. Quem já tentou uma vez, maior a probabilidade dele tentar novamente, 2, 3 vezes. Tem até outros fatores, depois a gente vai falando no decorrer. E aí a gente já entende e já faz uma análise de risco, né? Então assim, os primeiros passos são esses: o acolhimento inicial, a análise de risco e o plano de segurança. Importantíssimo já no primeiro momento. Então, através da análise de risco, a gente já entende qual é o nível, né, qual a probabilidade dele voltar a cometer aquilo ou não. Caso contrário, se ele não tentou ainda e ele chega com alguns sinais, porque na terapia a gente também vai buscar esses sinais, nós vamos buscar os fatores de proteção e os fatores de risco. Quanto mais fatores de proteção, quanto menos fatores de risco,
menor a possibilidade, né, dele cometer ou não. Então a gente sempre faz essa análise também dos fatores de risco versus fatores protetivos. E aí a gente acaba detectando, sim, em tempo, né? Sim. E nesse caso de atendimento de crianças e adolescentes, como que você faz o protocolo em relação aos pais? Essa informação, como que você... Eu sei, né, mas eu quero que você... Eu sou psicóloga também, Sim. mas algumas pessoas que estão nos assistindo não são psicólogas e não sabem como que funciona. Sim. Muitas vezes os pais já trazem essa preocupação. Já vem, olha, tentou, aconteceu. Exatamente, ou já falou, né? Porque muitas vezes ele fala também. E o plano é feito junto com os pais, às vezes, esse plano de segurança. Sim, o plano de segurança é feito com o jovem, então eu faço junto com o jovem ali, nas sessões e tal, porém o pai também fica ciente de qual é o plano. Né? Então o envolvimento dos pais é muito importante e nós temos sim, como você sabe, a obrigação de compartilhar essa informação com os pais. Então sempre que o paciente estiver em risco, nós temos essa obrigação. Exatamente. Porque assim, a gente não pode ficar com essa responsabilidade sozinho, né, gente? Já pensou se a pessoa pega e fala pra você, olha, eu tô pensando em fazer isso, ou me passou pela cabeça aquilo? A gente dá a alternativa do paciente falar. Sim. Né? Fala, olha, vamos lá falar tudo. Você fala, não precisa ser nós, psicólogas. Sim. E aí ele vai conversar e depois os pais, obviamente, vêm conversar com a gente. Se a gente perceber que não veio, né, conversar com a gente, é porque não falou. E aí, se não falou, a gente vai, olha, como você não falou, então nós vamos falar para proteger o paciente. Os pais precisam estar envolvidos no processo, Sim. Né? Nunca é unilateral. Então, muitas vezes, esses jovens precisam de um acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, muitas vezes entra medicação, né? A família, o apoio dos pais e, principalmente, o próprio jovem. Né? Então, o quanto ele está empenhado no processo e dedicado. Porque somente uma parte não vai resolver. Só o psicólogo sozinho não faz. Só o remédio, a medicação, o psiquiatra sozinho não faz. Nenhuma das partes. E tem a causa, né? Não é o remédio que vai... Por exemplo, vem um vazio, uma carência, uma insegurança muito grande, você vai tomar um medicamento. Tá, o medicamento vai te ajudar na impulsividade, a dar uma aliviada no vazio, etc. Mas e o resto? E a causa disso, né? Por que eu tô me sentindo assim e como que eu posso mudar isso? Lidar com essa dor, com tudo isso, né? A medicação vai diretamente na questão fisiológica, o equilíbrio químico ali do organismo, mas a gente sabe que vai além. Por isso que a medicação não supre a terapia e vice-versa. É um complemento do outro, né? Sim. E aí entram também os transtornos mentais, aproveitando, né, que estamos já aqui falando do tratamento psiquiátrico e tudo. Alguns transtornos estão mais diretamente relacionados a esses pensamentos suicidas. Sim. E são fatores de risco, né? Se tornam fatores de risco. O maior deles é a depressão. Então, assim, de todos, o mais diretamente conectado com as tendências suicidas é mesmo a depressão. Mais do que o transtorno borderline, você acha? Sim. Tá. Segundo pesquisas, né, os 4 mais diretamente relacionados são a depressão, o transtorno borderline, o transtorno de humor e a esquizofrenia. Não necessariamente nessa ordem, varia um pouquinho, mas a depressão sempre é a primeira entre essas 4. E o uso de drogas não entra não apareceu? O uso de drogas entra como um fator de risco. Sim. Entra sim. Porque você vai fazendo drogas, aos poucos, né? Porque tem o suicídio consciente e inconsciente, né? Também. Sim. Não sei se a gente vai entrar nisso hoje. Porque tem também aquela pessoa que come em excesso. Ela tem diabetes, ela sabe que ela tem, que ela não pode comer, mas ela tá ali, ela tá comendo. Ou o uso de drogas. Tudo bem, o uso de drogas já é mais claro, mas coisas que às vezes a gente faz sem perceber
ou percebe, mas o psicólogo tá ali para orientar e explicar que alguma coisa tá errada ali, né? Que isso pode levar a alguma coisa. Que são os comportamentos autodestrutivos, Sim, né? exatamente. Então entra toda essa questão que você está dizendo. Também tem a questão da automutilação, Isso, eu ia né? falar. Então, assim, tem os graus. Então, como que é dividido aí, o grau, esse escalonamento da ideação até o ato, Tá. né? Então, são 8 graus, na verdade. Nossa. Ele começa com uma ideação de morte, inicialmente. Claro, Primeira coisa que passa pela cabeça, morrer, mas não com a minha participação. tá. Morrer, apenas morrer. Tá, é só uma ideiazinha que passa pela cabeça. Aí bem que eu podia morrer, né? Um avião podia cair na minha cabeça. Sim. O viaduto que eu estou atravessando poderia despencar. Nem seria uma má ideia, né? Uhum. Essa é a primeira. Tudo bem se isso acontecer. Ideação de morte. Até então, sem a participação dele. Sim. O próximo é a ideação suicida. Aí começam a vir ideias suicidas. E se eu desse uma mãozinha, então? Vai ser muito difícil um avião cair na minha cabeça, o viaduto despencar. Posso dar uma mãozinha para isso. Então começa a ideia suicida. Depois ele começa a ter o interesse efetivamente pelo suicídio. Que aí ele começa a desejar. Então desejar. O quarto é o planejar. Então, eu não só quero, não só penso. Aí ele começa, poxa, se eu fizer em casa, pode chegar alguém. Então, vou fazer tal horário. Mas se eu fizer de tal forma, talvez não dê muito certo. Vai que eu não consigo alcançar o objetivo. Então, ele começa a planejar aquilo. E aí ele tem o grau que é de... Aí entra um pouquinho a automutilação, que são esses atos impulsivos que a gente fala. Ele começa a atravessar a rua, por exemplo, sem olhar. Fazer roleta se o carro passar por cima, passou. Dirigindo. Exatamente. Né? Ele começa a se colocar em situações e seja o que der. Ele perde ali a preocupação, Sim. as consequências dos seus atos. Sim. O sexo desprotegido, né? Sim. Porque você sabe que vai te causar ali, de repente, algum problema. Se você pega uma AIDS, acontece alguma coisa. Então, é esse tipo de questão que eu tava falando, né? Que a gente depois, em algum momento, pode entrar nesse ponto. Porque também são coisas que a gente tem que observar, né? São detalhes importantes pra gente... O quanto ele tem se colocado em risco. Sim. Até que ele chegue no ato em si. Porque da ideação até o ato, temos um tempo para observar e ajudar. Sim. Né? Para evitar. Então, nosso objetivo aqui hoje é exatamente esse. Olha o tempo que nós temos, porque quando ele começa a pensar, até ele fazer, não é muito rápido. Né? É lógico que esses graus que a gente está falando, ele não precisa passar passo a passo de um em um. Não, ele pode pular do 1 para o terceiro, do segundo para o quarto. Cada caso é um caso. Pro último. Como nós falamos, cada caso é um caso, não tem um padrão, tem as tendências, né? Mas normalmente não é rápida essa decisão. Ele vai pensando, ele vai amadurecendo a ideia. Né? Tanto é que tem um tabu, né? Que as pessoas falam assim, quem quer vai lá e faz, não fica falando que vai se matar. Só que isso não é real. Ele fala muitas vezes até para ir se acostumando com a ideia, se encorajando. Né? Nós falamos até sobre uma frase do Freud aqui, conversando um pouquinho antes, que o pensamento é um ensaio para ação. Né? Então, quanto mais ele pensa naquilo, ele fala aquilo, ele está se encorajando. Então, não significa que porque ele falou, ele não vai fazer. Pelo não contrário. É uma regra, não é necessariamente isso. Não. Tem as pessoas que manipulam e tudo mais, mas tem aquelas que realmente fazem. E outra, né? Aquilo que a gente também estava falando. Às vezes pode acontecer um acidente, né? A pessoa tá fazendo uma graça numa janela, falando, eu vou. Existe uma ideia, mas assim, talvez ela não tenha coragem, mas ela pode escorregar e cair. Sim, né? Exatamente. Pode então, acontecer. O que é importante, não negligenciar
mas ter esse olhar que vocês falou. Até que ponto é manipulação? Mas mesmo que uma manipulação, se é uma manipulação nesse sentido, é porque de alguma forma isso passou, né, pela mente dele. Então é aí que é importante identificar em que grau, em que momento ele está. Tem aqueles, a grande maioria fala, ou fala antes, né, que vai fazer, ou ele fala que se sente um peso, que se sente um estorvo, tenta de uma que certa se ele dar se eu umas desaparecesse ninguém sentiria falta, seria um favor se eu sumisse. Então, ou ele fala claramente, ou ele fala de outras formas, mas na maioria das vezes ele fala. Pode ser que um ou outro acabe agindo no impulso, né? Tem as exceções, mas a grande maioria procura dar sinais, até porque, como nós falamos, ele não quer se matar, ele quer ajuda, é o que ele quer, é o que ele precisa. Então ele está pedindo ajuda de várias formas. Sim. E como ajuda uma pessoa dessa? Além de, vamos supor, uma pessoa que não quer ir no psicólogo, porque tem muita gente que não quer, né? Sim. E no caso desse, eu tenho alguns casos que eu conheço, não aqui na clínica, mas que eu conheço que a pessoa não quer ajuda. E aí? Exatamente. O que os pais, de repente, podem fazer, na sua opinião? Nós temos os fatores, sim, é difícil, sim, é um desafio, né? Tem os fatores protetivos, quanto mais fatores de proteção, melhor, a gente fala também um pouquinho sobre. Mas, assim, os pais diretamente é aquela escuta acolhedora, sem julgamento, porque tudo que ele menos quer nesse momento é ser julgado. E muitas vezes, não digo só os pais, mas os amigos, as pessoas de forma geral, com a melhor intenção, chega e fala para ele: você é tão jovem, tão bonito, você tem tudo e quer acabar com a sua vida. Isso faz ele se sentir ainda mais culpado. Sim. Ou assim: ai, tem tantas pessoas no hospital lutando pela vida e você que é saudável querendo acabar com a sua. Ou seja, a pessoa não compreende a dor, não tem empatia nesse aspecto, né? Aí ele se sente ainda mais incompreendido, se sente culpado, né? Então tem falas que a intenção muitas vezes é boa, né? Poxa, vou alertá-lo, vou abrir os olhos, mas o resultado não é o esperado. Isso machuca mais ainda essa pessoa. Ou então, eu faço tudo por você e você faz isso. É isso que você vai fazer por mim, né? Exatamente. Então são falas só piora a situação. Que só pioram a situação. Sim. Então, o que os pais podem contribuir além disso, né? Ter essa escuta acolhedora. É claro que acolher não é concordar, né? Então é amparar. Poxa, eu te entendo, eu entendo a sua dor, né? Que para ele é uma dor enorme, o que para um pai e uma mãe talvez seja realmente uma bobagem. Mas para o jovem, como nós falamos, ele está em maturação ainda do seu cérebro, fisicamente, emocionalmente. Então, para ele as coisas tomam uma proporção maior. Sim. Então, ter essa escuta acolhedora, esse amparo, estamos juntos. O que é muito importante, que eles trazem assim de uma forma unânime. Quero que alguém se preocupe verdadeiramente. Quero sentir que tenho alguém comigo. Então, você se colocar nessa posição, estou com você, vou te ajudar, vamos sair disso, deste momento. Isso é o principal. E aí tem os outros fatores de proteção, né? Então, assim, conviver com jovens da mesma idade, com os pares, é muito importante. Então, o que pode ser feito? Coloque esse jovem para fazer um esporte coletivo, um teatro, uma atividade cultural, uma dança, o que ele gosta de fazer. Então, fazer alguma coisa coletivamente. Isso ajuda muito. Eles trocam experiências, é uma fonte, né, de apoio social e emocional para ele. Né? Vão descobrir coisas juntos. Então, isso tudo é muito importante. Atividades, né, que a gente falou. Ser responsável por alguém, isso faz ele pensar 2 vezes antes de cometer um ato desse. Nem for um animalzinho até. Exatamente. Então, em algum momento, se é um jovem que já tem um filho, uma jovem que já tem um filho, isso já vai ser um ponto a mais, um fator de proteção. Poxa, o que será do meu filho se eu fizer algo comigo?
Agora, um pet, um animalzinho, também é uma boa solução. Primeiro, porque vai ter aquele companheirismo, eu não estou sozinho, eu tenho aqui o meu amiguinho, eu desabafo com ele muitas vezes, né? Quando eu tô triste, eu abraço ele, estamos juntos, então tem essa coisa do apego, né? Do carinho e tudo. E da responsabilidade. Então, poxa, o que será do meu pet sem mim? Então tem essa preocupação. Ele vai sofrer, né? Exato. Tem até um movimento nas redes sociais, alguma coisa relacionada a isso. Meu pet sem mim, alguma coisa contra suicídio, uma campanha nesse sentido, porque se torna algo relevante também como fator protetivo. É uma questão do fundo, quando não é um caso de falência, né? Que não é caso de jovem, mas normalmente, né? É mais uma questão de se sentir amado, se sentir, como você disse, que tá junto, que não tá ali sozinho na causa, né? Na dor, no sofrimento, ou uma necessidade também de querer, como você falou, se sentir amado, mas uma necessidade de proteção, de amparo, tudo isso que às vezes as pessoas não estão sentindo, porque às vezes a gente se sente não estou dizendo todos nós, né, mas pesado, será que eu estou ajudando? Eu tenho uma adolescente que ela sofre bastante em relação, ela faz, parece que tudo errado, sabe? Parece não, ela faz muita coisa errada, mas ela não, pois porque falta maturidade. Sim. É normal errar, né, nessa fase. Sim. E aí veio uma cobrança muito grande em relação a ela. E aí ela não sabe lidar com isso. Então, para ela, né, às vezes é mais fácil sumir, né? Ela não comentou ainda comigo sobre essas questões. Eu já perguntei para ela, porque a gente como psicólogo também pergunta, né, Maria? A gente pergunta, já pensou sobre isso? Sim. Já pensei. Mas em como que você pensou? Você já pensou de que maneira? Para ver que nível que a pessoa tá, né? Não, só passou pela minha cabeça. Ou não, eu pensei que eu podia tomar isso, fazer aquilo outro, não sei o que. Então já tá planejando. Então ela não chegou nesse ponto ainda, nem de ideias. Mas eu percebo que existe assim um sentimento lá no fundo de que, poxa, eu faço tudo errado, né? Sim. E que muito provavelmente o próximo passo seja esse pensamento, né? Sim. Porque é uma coisa construtiva. E aqui entra fortemente a questão da autoestima, né? Então, assim, mais um fator, né, que os pais podem auxiliar nesse sentido é reforçar. Claro que a autoestima é de dentro para fora, né? Mas quanto mais reforço nesse sentido, o pai reconhecer algo bacana que o filho fez, elogiar, parabenizar, né? Até recompensar. Então, assim, tudo que ele puder fazer como um reforço daquele comportamento que foi bacana, isso vai fazer com que o jovem se sinta melhor. Essa sensação, né, que ela trouxe, poxa, eu sou toda errada. Porque educar, a gente sabe que tem os dois lados. Eu preciso repreender, preciso pôr limites, sim. Mas será que aqui do outro lado eu estou reconhecendo, valorizando, parabenizando? Senão a balança pende para um lado só. E é aí que corre esse risco. Eu só faço as coisas erradas, porque nada do que eu faço presta, porque eu só atrapalho, porque eu sou um inútil. Uma coisa que eles trazem muito, que eles são insuficientes. Esse termo, eu sou insuficiente. Por quê? Porque ele tem a sensação de que tudo que ele faz não atende. Por quê? Porque essa balança não está equilibrada. Sim. Eu cobro, eu repreendo, eu ponho limites, eu dou bronca, mas será que eu reconheço, parabenizo, dou amor, dou atenção? Se não tem esse equilíbrio, ele vai se sentir exatamente dessa forma. Então, se eu consigo equilibrar essa balança, porque em algum momento eu vou precisar repreender, vou precisar, né? Porque faz parte. Mas se tem esse equilíbrio, ele não vai sentir, poxa, tudo que eu faço é errado. Não.
me elogiaram isso, me reconheceram aquilo. Então, assim, legal, preciso melhorar aqui, mas está tudo bem. Olha como já dá uma outra conotação. Sim, a pessoa se sente amada, querida, não se... Porque assim, nessa fase é tão difícil você saber quem você é. Você tá descobrindo, né? Então você se sente muitas vezes fraco, enfraquecido, porque se alguém falar, você é gordo, feio, não sei o que, você não sabe quem você é, você é 4 olhos, usa aparelho, não sei o que, você se sente como? Você se sente muito mal. Agora, quando você tem sua autoestima fortalecida, quando você está se sentindo mais seguro, o outro pode falar uma coisa ou outra e você fala, não, tá tudo bem. Exatamente. Tá falando aí porque tá com inveja, porque quer encher o saco, sei lá eu por que tá falando, não é? Então é importante a gente fortalecer isso e, como você falou, os pais falarem, né? Não ficar toda hora, mas você não fez a lição de casa, mas você não fez isso aqui, mas você não sei o que lá. Toda hora fica pontuando coisas erradas, o que ele não fez. Aí o adolescente vai se sentir como? Sim. Como você falou, tem que ter as duas partes. Tem que educar, pontuar sim, mas também pegar uma coisa ou outra, ou as coisas positivas, elogiar. Porque senão o pai que é autoridade, o pai e a mãe que é autoridade tá falando isso de mim, então o que vai ser de mim, né? Sim, que é a referência para ele, a base, né? Poxa, se a minha base, a minha referência, as pessoas que eu mais amo, que mais me amam nessa vida, me tratam dessa forma, me colocam nessa posição, então realmente eu não sirvo pra nada, eu sou insuficiente. E tudo isso que a gente falou, né? Sim. Caramba, que triste, né? E o que mais que você pensou sobre essa questão que você trouxe, né? Que você estudou um monte de coisa, trouxe um calhamaço, a Mari trouxe de coisa, a gente ficou conversando sobre isso. O que você acha importante dos pais saberem, ou informação que você acha importante colocar aqui pra gente saber lidar melhor com essa situação? Que a gente não falou ainda. Sim. Identificar não somente os pais, a gente aqui está falando bastante dos pais, né? Então, assim, até pra gente pontuar que não estamos responsabilizando os pais, né? Mas como os pais são aquelas referências, são as pessoas que estão mais próximas a esse jovem, né? Que teoricamente terão o primeiro olhar para essa situação, por isso que a gente tem se referido bastante. Sim. Não que seja uma responsabilidade dos pais, até porque um pouquinho antes eu falei sobre conflitos familiares. Tem famílias que são muito bem estruturadas, que dão esse amor, essa atenção, esse suporte que o jovem precisa, e ainda assim ele tem essas tendências por outros fatores de risco. Sim. Por isso que a gente trouxe aqui alguns, porque são vários. Sim, né? Sim. De repente essa questão está tudo bem, mas outros fatores de risco que levam a isso. Então é importante, né, só pontuar. E entender que o que você falou, os pais, eles dão todo o amor, carinho, a família dá todo o amor e o carinho, mas a questão é que ele não se sente assim. A forma que ele lida, que ele vê aquilo, exatamente. E aí aí algo tá errado, né? Aí a gente precisa descobrir se tem algum transtorno por detrás disso, se é uma depressão, se é uma baixa autoestima, insegurança, o que é que está ocasionando que esse jovem se sinta dessa maneira, que esteja, às vezes, tendo uma distorção de imagem. Da mesma forma que você vê a anorexia, que a pessoa se acha gorda, ela tá definhando de super magra que ela tá, mas ela consegue olhar no espelho e se ver gigante. A mesma coisa também pode acontecer com o jovem. Ele tem o amor e o carinho da família, dos amigos, etc., mas ele tá com uma distorção. Exato. Isso também pode acontecer. Pode, e acontece bastante, né? Por isso que eu resolvi trazer também esse ponto importante. Agora, respondendo a sua pergunta, estimular sonhos. Então, o que os pais podem fazer, além do que a gente já falou aqui anteriormente, estimular sonhos.
Porque quando ele olha para frente, ele se projeta, poxa, eu tenho tal desejo, eu tenho tal sonho. Então ele consegue se ver fora desse lugar de sofrimento que é hoje para ele pelo motivo X ou Y. Porque como nós falamos, ele quer acabar com a dor, com o problema que hoje ele sente que é maior do que ele. Então, se ele tem um sonho, ele se projeta lá para frente, poxa, existe um lugar diferente deste que eu estou hoje. Então, cabe aqui amigos, parentes, pais, estimularem esses sonhos. Então, dar asas mesmo. Poxa, qual é o seu sonho? E isso ajuda muito no processo também psicoterapêutico, né? Então, assim, quanto mais ele sonha, mais ele se fortalece para sair deste momento, porque é um momento crítico, né? Que se ele recebe esse apoio e os fatores protetivos, etc., ele consegue sair. Caso contrário, se torna realmente mais difícil. Legal. E em relação aos jovens, o que você deixaria de mensagem para eles em relação a essa questão ou de dicas de como lidar com isso daí, além desse fator do planejamento, como é que é o nome? O plano de segurança, né? Além do plano de segurança, o que você daria de dica para esses jovens para eles refletirem e de repente, né, estão assistindo aqui, pensarem também em outras questões? Pensar, esse ponto que eu falei já é uma dica muito importante para eles, né? Esse momento está difícil, está doloroso, sim, mas um passo importante, não pense que você precisa resolver isso sozinho, não pense que você precisa sair disso sozinho. Então, primeiro ponto, não acredite nisso, você não precisa. Nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos, primeiro ponto, né? Nós vivemos em coletividade, tudo envolve relações e tudo envolve pessoas. Então, por que nesse momento de dificuldade você acredita que você tem que resolver sozinho? Não tem. É o primeiro ponto, né? Peça ajuda, isso, compartilhe exato, com pessoas que vão te ajudar, confiança, né? Porque tem gente que, às vezes, uma amiguinha que não tá bem também da cabeça, assim, emocionalmente falando, às vezes fala, também concordo com você e vai dando asa, né? Sim. Pra ideia que não é legal. Isso é importante compartilhar, assim, dividir com pessoas que possam efetivamente te ajudar. Sim, que possam efetivamente te ajudar. Às vezes até falar pro pai e pra mãe. Sim. Eu já tive pacientes que chegaram aqui e falaram, vem primeiro a mãe, né, e o pai conversar comigo. O que trouxe o fulano de tal aqui? Ele mesmo que pediu para procurar uma psicóloga. Eu adoro. Sim, eu adoro também, quando eles chegam dessa forma. E agora você falando, né, sobre os amiguinhos e tal, me remete a uma preocupação também, que muitas vezes um jovem comenta com um amigo que ele pensa em fazer e etc, e ele pede segredo pro amigo. E não tem segredo. E aí o que o amigo faz? O amigo guarda muitas vezes o segredo porque ele não quer perder a confiança do amiguinho que está pensando aquilo. E aí o que acontece? Ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Então, assim, outro conselho para o amiguinho de quem, né, de quem ouviu uma confidência nesse sentido. Isso é sério. É seríssimo. Querido amiguinho, me ouça neste momento. Seguinte, você está preocupado em perder a confiança desse amigo, mas a sua preocupação maior deveria ser perder este amigo, né? Então, assim, poxa, mas eu vou trair a confiança dele. Você está ajudando a salvar a vida dele. É claro que você não vai sair espalhando para todo mundo, não, mas procure alguém que possa efetivamente ajudar. Sim, né? exatamente, perfeito. Então, porque isso acontece muito. Sim. Eu ouço isso muito, 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 muito. Isso é preocupante. Porque muitas vezes ele não consegue falar com mãe, com pai, com tio, com professor.
ele fala com o amiguinho e pede segredo e o amiguinho guarda o segredo. Quando menos espera, o que aconteceu? Perdeu o amigo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Isso é muito triste. Nossa Senhora, não dá não. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Nunca aconteceu comigo, nunca tinha ouvido dessa maneira. Mas eu acho que teve alguma coisa no Netflix, não tinha, de suicídio que tava na moda uns anos atrás aí? Você lembra, será? Não lembro. Ai, gente. Era série? Era uma série. Como que a gente tá falando desse assunto e não trouxemos e a série eu não trouxe essa série? Não, porque assim, é um assunto tão complexo que tem várias coisas que a gente pode falar outras vezes, porque tem a história da baleia azul. Tem muito assunto. Tem esse do Netflix que eu esqueci dentro do tema. O nome, mas que era um negócio que, se eu não me engano, ela comentou com o professor. E eu acho que não levaram a sério. Ai, gente, eu com essa memória pra essas coisas, assim, eu não tô lembrando, mas assim, tem isso também, sabe? Às vezes você... eu não lembro se era exatamente isso ou não, mas pode acontecer também de você comentar com alguém, essa pessoa também não levar a sério, achar que é uma brincadeira, ou que tá querendo falar pra chamar atenção e não comentar nada com ninguém, falar... bobagem, e não é, porque pra pessoa falar um negócio desse, alguma coisa tá errada, mesmo que ela não cometa o ato, mas equilibrada emocionalmente, com certeza ela não tá, porque senão ela não falaria uma coisa, alguma ajuda ela precisa. A gente tem que olhar com carinho pra isso, né? Com certeza. E aí, voltando, né, que você tinha me perguntado, o que mais que esse jovem pode fazer? Ele pode, sozinho, né, já que esse jovem que não quer ir para a terapia, procurar identificar quais são os gatilhos, com quem eu estava falando quando eu tive uma crise, o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando. Então, identificar, quando eu tenho crise e penso efetivamente em cometer o ato, está relacionado a quê? Ele pode, porque assim, o autoconhecimento é sempre um ótimo caminho. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou conseguir lidar, né, com as questões e etc. Então, olhar para si. Poxa, o que está ocasionando isso? Por um lado. Por outro lado, o que me faz sentir bem nesses momentos ou até no meu dia a dia? Estar com tal pessoa, fazer tal atividade, seja o que for. Que lugares que me fazem sentir bem? Quando eu estou, sei lá, na praia, no parque, não sei. Então, lugares, pessoas, situações, atividades que fazem com que você se sinta bem. E abuse delas. Abuse delas, porque isso vai te fortalecer. No momento que vier aquele gatilho, quanto mais fortalecido, mais você vai conseguir lidar com aquela situação, né? Pedir socorro, que nós falamos várias vezes, para quem efetivamente possa ajudar. E tem instituições também, como o CVV, por exemplo. Né? Não sei o que fazer, vou ligar para o CVV, deixando já aqui 188, né? Que é o contato do CVV por telefone, pelo site também. Por mensagens, você consegue conversar também com os atendentes, que é cvv.org.br. Então, no momento crítico, também pode recorrer a eles. É claro que é uma situação pontual, não é um acompanhamento, não é um tratamento, mas no pico ali, não sei o que fazer, é uma possibilidade também. Claro, com certeza. Muito bom. Muito, muito, muito bom. São coisas que é importante a gente falar para as pessoas, porque às vezes alguém que às vezes está assistindo não tem nem ideia do que possa fazer. Tá no desespero, né? Tá naquele sofrimento, não tem condição financeira para pagar um psicólogo também. Lembrei de uma outra coisa aqui também. Acho que quando você fez faculdade também devia ter isso, né? Tem as clínicas escolas na faculdade. Que a gente também pode fazer o tratamento gratuito ali, né? Na faculdade, quando a gente se forma, a gente tem ali que fazer o estágio de clínica. E assim, eu falo, mas a pessoa está se formando,
ela não necessariamente sabe tudo. Sim, né? Acho que até hoje a gente não vai saber tudo, mas pelo menos a gente tem uma supervisão de um profissional que está ali, uma equipe com outros psicólogos que estão ali direcionando a gente para isso. Então é super legal. E outra, a pessoa, né, o profissional, quase profissional, ele já fez ali 4, 5 anos de faculdade. Sim. É o último estágio, ele está praticamente preparado para isso. Então também é uma alternativa, né, que a pessoa possa falar. E também eu lembrei de uma coisa aqui também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não sei se você concorda com isso ou não, porque você falou, comentar com um amiguinho sobre determinada coisa, e o amiguinho não comentar nada e ter as consequências, ok, mas também pode acontecer o contrário, de você comentar e ele não guardar segredo, sair falando para todo mundo, em vez de falar para alguém que é para ajuda, né? Ele sai contando para todo mundo ou para algumas pessoas, que uma conta para outra, que conta para outra, e aí vira chacota depois, né? Mas o outro que tá querendo se matar, tá querendo isso aqui lá, então, né? Por isso que não é o ideal, né? Falar para o amiguinho, né? Muitas vezes é o que ele se sente mais confortável. Sim. Mas não é o ideal até no sentido de que esse amiguinho também está passando por um processo de transição da mesma forma que ele. Sim. Então, assim como ele está recebendo novas responsabilidades na vida, está passando por pressões externas e internas, está, né, se desenvolvendo ali emocionalmente. Então, será que esse amiguinho é a melhor pessoa? Né? Por mais que você confie, que você goste, você tem ali uma liberdade, mas é um sinal, também um ponto de atenção. Sim. Eu já tive situações em que o amigo comentou, agora eu não vou lembrar qual era a situação em si, mas trouxe um problema pro outro e ele queria resolver, sendo que ele não estava conseguindo nem resolver a vida dele, porque essa criança já fazia terapia, mas aí ela ficou com aquela angústia, com aquele sofrimento, com aquele sentimento ruim, mas como você falou, não tem estrutura, né, para conseguir ajudar. Porque não é nem um adulto ainda, como que vai fazer isso? E às vezes até nós como adultos também não conseguimos fazer isso. Sim, e muitas vezes esse amiguinho se sente responsável, tem N possibilidades, né? Nossa. Ou guardar segredo, ou falar para todo mundo, ou tentar ajudar, se sentir responsável de fazer com aquilo, porque aí aquilo muitas vezes se torna um conflito para o amiguinho. Sim. E agora, o que eu faço? Eu falo, eu não falo, eu resolvo? Não fale para mim. Então, não é a melhor solução. Resumindo, não fale para o amiguinho, porque ou seu amiguinho não vai saber lidar com a situação, ou ele sai falando para todo mundo, ou ele vai ficar com aquele peso, o que eu faço com aquilo? Ou ele fica com aquele peso. Mas isso não ou significa ele pode ajudar alguém. É. Falar para alguém, mas é difícil, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas melhor... Ai, que situação complicada, né? Então, porque o contraponto e se esse amiguinho é a única pessoa com quem ele se sente confortável para falar? Exatamente. Né? E esse amiguinho vai que ajuda, né? Então, o importante é você confiar na pessoa. É um tio, é um irmão, é um primo, é quem for. Alguém que você confia, porque você tem que ter um canal, alguém para você recorrer. Sim. Que situação. Sim. É um assunto difícil. Eu esqueci o nome da série completamente e... Ai, gente, quase dei o nome. Eu acho que ela tem um número e depois uma palavra. Pior que eu não tô nem com meu celular aqui para pesquisar na internet. Mas a gente depois pode pegar essa série para falar. Porque teve uma época que foi um boom aí. E tem as histórias dos colegas, do bullying, de uma série de coisas envolvidas, né, no meio de tudo isso. Sim. E me deu amnésia mesmo. Mas essa história da baleia azul e tudo mais, eu não sei se você quer entrar nisso agora, quer comentar alguma coisa sobre isso, ou quer deixar para um outro momento? Olha, pegando esse gancho, a gente pode falar sim do que
do suicídio por imitação. Então, assim, tem um fenômeno também que a gente chama, né, de suicídio contagioso, que é o suicídio por imitação. Então, se esse jovem que já está vulnerável, ele tem alguém próximo, um amigo, um familiar, alguém que comete o suicídio, ele já vulnerável tem uma grande tendência a cometer também, como uma solução para os seus problemas, já que aconteceu aqui tão perto. Realmente essa é a solução. Sim. Então ele acaba fazendo também. E aí vem essa questão do coletivo, né? Às vezes até a mídia, aconteceu um caso e a mídia fica colocando ali. E fica batendo naquilo e tal. Se ele já está vulnerável, tem uma tendência também a aproveitar aquele momento. Por isso que muitas vezes, poxa, aconteceu aqui, agora ali, agora ali, agora lá. Nossa, tudo tão perto, tudo tão próximo. Por quê? Não é um acaso. É porque ele fez por imitação de comportamento, encorajou porque ele já estava vulnerável. Então, esse é um ponto também. Essa questão aí da baleia azul, para quem não... Você sabe explicar o que é a baleia azul? Eram desafios, né? Sim, exatamente. Eram desafios propostos, né? Só que esses desafios acabavam culminando em morte. Sim. E aí entra muito naquilo que a gente falou, dos comportamentos impulsivos e sem pensar nas consequências. Sim, e do ser aceito também, né? Porque ninguém me aceita, ninguém me ama, ninguém nada, e ninguém me entende. Mas no Baleia Azul, alguém tá me entendendo, alguém tá falando a mesma língua que eu. Da dor que eu sinto, de não sei o que lá que eu sinto, de uma solução para resolver o problema na cabeça de uma pessoa que está vulnerável e que não tem maturidade. Por isso que eu falo da importância da gente ter um profissional, um tutor, um tio, uma pessoa que esteja ali entendendo o que está passando na cabeça dessa criança, observando esses sinais que a gente falou no início do podcast. Se está se afastando, se não está se afastando, porque isso é o que vai, como se fosse um termômetro, né? Medir se está certo, se está errado, se está precisando de algum ajuste, de alguma coisa, porque muitas vezes a gente está na correria e não está vendo. Tem um filme que chama Drogas Online e eu fiquei impressionada. Tudo bem que, se eu não me engano, foi na Alemanha que rolou esse caso, e ele é real, fizeram um documentário no filme, porque o cara, você viu esse filme? Não. Ele começou a vender drogas dentro do quarto dele. E assim, mas ele vendeu muita droga, ele vendeu demais. Ele ficou, acho que uns 4 anos mais ou menos vendendo droga, e eles equipararam o cara até com a Amazon, e ele ficou bravo, falando assim, não, porque eu era sozinho, a Amazon tem um monte de gente, você vê o tanto de droga que ele vendeu. E o pai e a mãe não viram. O entra e sai, o movimento todo, né? Então, o movimento todo de você sair no correio, voltar, e imagina quanto que ele não saía, não entrava dentro de casa, ficava só dentro do quarto, e todas as drogas ficavam dentro do quarto dele. Então, assim, como que um pai e uma mãe não olha, né, pra isso? Sim. É importante a gente conhecer, entender o que está acontecendo, porque isso vai ajudar a prevenir, né, uma série de coisas aí, uma série de problemas. Sim, como nós falamos anteriormente, né, esses sinais podem ser observados por pessoas ao redor, seja quem for, né? Por exemplo, um colega da escola, ele tirava notas boas, de repente as notas dele caíram assim de uma forma, é um sinal. Ele saía com a gente para lanchar, agora ele fica quietinho lá na hora do lanche, o que está acontecendo? Né? Não quer mais descer, tá dormindo na sala de aula, ele não dormia antes. Até um colega de trabalho, nossa, tem faltado, tem atrasado, o que está acontecendo? Ele sempre foi pontual. Então, em qualquer ambiente que você estiver, você pode e precisa ter esse olhar aguçado, porque é uma questão social. Todos nós podemos salvar uma vida. Exatamente. Então, esse é o grande ponto. Sim, é perfeito. Não só
não só do colega da escola, mas como você falou, do trabalho, da amiga, de que seja lá quem for que estiver ao teu redor, de um familiar. Sim. É importante a gente prestar atenção e ver, ué, a pessoa tá diferente. O que será que tá acontecendo? Exato. E mesmo que não seja relacionado a esse nosso tema de hoje, alguma ajuda ele pode estar precisando. Sim, né? E aqui nós focamos hoje no jovem suicida por conta de que alguns detalhes são direcionados a essa faixa etária, né? Para a maturidade, de repente são outros fatores motivadores, né? O que é um grande problema para o jovem, para o adulto vai ser um outro grande problema, né? Por isso que o nosso foco hoje foi voltado ao jovem. Mas esse olhar atento vale para qualquer faixa etária. Claro, né? Sim, com certeza. E o falar, né? Porque muitas vezes a pessoa adulta também acaba fazendo isso porque ela perdeu um emprego, perdeu tudo que tinha, perdeu uma família, perdeu uma traição, qualquer coisa do tipo, mas ela não compartilha. Ela, de novo, ela também guarda, fala, cheguei até tal idade, não conquistei tal coisa, né? Mas não externaliza. E se você não externalizar, fica difícil. Então, eu acho que uma das maiores prevenções que a gente pode ter é falar o que a gente pensa, o que a gente sente e entender que a gente não está sozinho, que existe ajuda e que tem luz no fim do túnel. Se a gente se acalmar, porque assim, no desespero a gente não vê solução, né, Mari? Eu sempre falo que como se você tivesse um pote assim com uma água e um tanto aqui, metade do pote seria de areia. Aí você tampa esse pote e chacoalha. Você vai ver tudo misturado. Você não vai conseguir enxergar direito se tiver alguma coisa ali no meio. Mas, se ela tiver, né, quietinha ali, paradinha, você consegue ver até os grãozinhos da areia, você consegue ver tudo bonitinho. E nesses momentos, assim, muitas vezes a gente não pensa e acaba agindo por impulsividade também, né? Porque a dor é tão grande que você vai lá e age por impulsividade. E aí, às vezes, pode ser fatal. Sim, sim. Alguns têm a oportunidade né, de ser hospitalizado, ser atendido, se recuperar e ter uma chance, né, de fazer diferente. Muitas vezes isso não acontece. Né? E aqui entra uma curiosidade também, falando sobre os jovens, que me veio aqui agora à mente, né? As meninas tendem a cometer o ato, né, a tentativa, de formas menos violentas e os rapazes de formas mais violentas. E aí, consequentemente, os jovens, os meninos, acabam conseguindo o objetivo muito mais do que as meninas. Entendi. Então, assim, muitas vezes as meninas optam por tomar remédios excessivamente, né? Alguma coisa assim, mais, entre aspas, branda. E os meninos de forma mais violenta. Vou pular do viaduto, vou pular da janela, vou, sei lá, me enforcar. Então há uma diferença também pelo gênero feminino e masculino. E como a forma deles normalmente é mais violenta, que eles procuram como tendência, né? Novamente falando. Então eles acabam conseguindo concretizar muito mais do que elas, né? Então isso também é um fator. E aí acho que a gente pode trazer casos de sucesso, né? Para animar esse tema aqui. Esse clima que você já começa a passar um milhão de coisas na nossa cabeça. Já com gente, o podcast sempre vem com alto astral maravilhoso, mas eu confesso para vocês que esse tema não tem como você falar feliz, né? Não tem. Mas vamos falar dos casos felizes, de sucesso. Aí a gente pelo menos 5 minutos de podcast, vamos falar. Por favor. Me conta. Para dar uma animada aqui. Por favor. Então, e o mais interessante é que todos eles acabam culminando num ponto que nós falamos, que é o sonhar e olhar para frente, né? Então ele se fortalece. E aí ele olha para frente, ele sonha e ele sai deste lugar de dor que é onde ele não quer permanecer. Sim. Né? Então assim, tem muitos bacanas, né?
Tem um que que eu atendi já faz um tempo, de uma moça. Ela tinha tentado 3 vezes quando ela chegou, né, para atendimento comigo. Ela tinha em torno de uns 25 anos, casada, e ela estava com problemas familiares, problemas conjugais, porque aí a gente sabe que acaba impactando em outras frentes também. Então a vida dela estava realmente difícil. E aí ela chegou depois da 3ª tentativa, e nós fizemos todo esse trabalho, né, que nós falamos, cada etapa, tudo certinho. O plano de segurança ajudou em muitas situações de pico. Então, assim, na prática a gente observa o quanto isso dá resultado. Parece que é uma coisa simples, mas você ter ali a mão te dá um norte, né? De onde veio esse plano, hein? Só um parênteses. Da área médica, na verdade. Mas não foi isso você pegou de protocolo da área médica e usa na clínica? Isso, da área médica. Tá. E que ajuda em muitos casos. Sim. E aí ela chegou com esses problemas todos, fizemos tudo isso, o processo, o tratamento e tal. E ela sempre gostou de animaizinhos, pets e tal, só que ela não tinha, né? E aí, como nós falamos, esse é um dos fatores de proteção. Sim. Ela não tinha filhos. E aí, no decorrer, conforme ela foi se sentindo fortalecida, ela pegou um cachorrinho para ela. Então aí você já vai percebendo a evolução. Quem não saía nem da cama, do quarto, nem cuidava de si, então pegou um cachorrinho, começou a cuidar do cachorrinho. E aí você vai percebendo essa evolução. E aí nós fomos trabalhando o fortalecimento e o sonhar. E aí esse sonhar, ela começou a sonhar em ter um negócio próprio. Ok, fomos trabalhando todas as questões, autoconhecimento, fatores de risco e tal. E aí ela decidiu que esse negócio próprio seria um pet shop. E aí ela foi evoluindo. Conclusão: em poucos meses, em 5, 6 meses, ela já tinha decidido que ela teria um negócio, já tinha pego um cachorrinho, já tinha definido que era um pet shop e partiu para efetivamente, né, abrir o negócio. E abriu e deu tudo certo, e se fortaleceu, e o casamento também foi resgatado. Trabalhamos a questão com a mãe, que ela tinha uma questão muito forte com a mãe. Então, assim, uma pessoa que chega depois de 3 tentativas, você vê ela sonhando, ela resgatando o casamento, ela cuidando de alguém, que ali no caso era o pet, cuidando de si primeiramente, sonhando, colocando em prática aquele sonho. E ela abriu o pet shop e você vê aquela pessoa chegando feliz em tão pouco tempo, né? Por isso que é bom a gente trazer exemplos para que tanto o jovem que esteja nos, né, ouvindo, nos vendo, como os familiares, amigos, entenderem que sim, que é possível. Tem vários casos, mas eu não sei como é que tá o nosso tempo. Não, já deu, né? Já deu. Eu vou contar uma coisa, aproveitando do caso de sucesso, bem rapidinho, e a gente já encerra. Aquele paciente que você viu aqui, que você encontrou com ele, que inclusive ele vai fazer um podcast, acho um dos próximos aí, daqui uns 2 ou 3, que ele vai contar a história dele, né? Vai dar esse feedback. Mas é uma história também de muito sucesso, e foi muito incrível ter visto ele daquele jeito que você viu também. É uma satisfação, ele chegando aqui de roupa social, com crachazinho do trabalho. Todo animado, encontrei com ele. Feliz, cheiroso. Sim. Feliz, sorrindo, né? Sim. Porque ele realmente não via luz no fim do túnel. Vai contar a história dele para vocês. Tentou suicídio 3 vezes. Uma deles foi no trem. E conseguiram, nos trilhos do trem, pegar ele de volta. E ele é grandão, hein? Então, gigante. E isso desde pequeno, desde adolescente, né? 15, 16 anos e tal. Não se conversava com ninguém da família, assim, se isolava no quarto, comia em excesso. A mãe tinha que trancar tudo com cadeado mesmo, porque ele não respeitava. Enfim, não fazia mais sentido a vida. E aí a vida, né? No caso dele, fez a hipnose. Então a gente conseguiu reverter com esse processo de hipnose em uma única sessão. E foi assim um caso que, inclusive, como disse, ele vem aqui contar para vocês, que eu não vou ficar dando spoiler, mas é um caso muito legal, porque foi, nossa, é outra pessoa, literalmente, assim,
era uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, triste, infeliz mesmo, trancada dentro do quarto, não se socializava com a família, nem com amigos, se sentia um inútil, né? São esses sentimentos todos que a gente falou aqui. E como é possível sim reverter? E como é possível? De uma forma ou de outra, procure o psicólogo, o psiquiatra, o hipnólogo, o terapeuta, mas peça ajuda. O cachorro. Tudo que puder. Eu sou a favor de tudo aqui, sabe? Eu acho que tudo que é possível a gente... Sim, tudo que for agregar, né? Tudo que for realmente... Um pouquinho de cada coisa, tá tudo bem. Às vezes se complementam, né? Dependendo do que for, o importante é sair deste lugar, não tentar fazer sozinho. Não, porque não é... Tem coisa que é tão mais leve, né? Quando a gente pede ajuda, quando a gente fala, levanta a mão, tá tudo bem. A gente pede ajuda para tantas coisas. Por que não para salvar a sua própria vida? Exatamente. Como assim? Como assim, né? Eu tô pensando simplesmente em acabar com a minha vida e eu não vou pedir ajuda para ninguém. Como assim? Exato. Eu peço ajuda para alguém me ajudar a fechar meu macacão aqui. Eu peço ajuda para um monte de coisa. Trocar um pneu na rua? E eu não vou pedir porque é a minha vida. Como assim? Isso é inadmissível, né? Primordial que é a sua vida. Vamos se amar mais, né, gente? Vamos saber que a nossa vida é valiosa. E que a gente é muito importante, que a gente é a coisa mais importante que tem no mundo. Sim. Somos nós. Se a gente não entender isso, como é que fica? Em primeiro lugar, se amar. Né? Tem que ter muito amor envolvido. E, de novo, a terapia tá aí para isso, para ensinar você. Né? Eu pego o espelho aqui e fico, né? Peço pro pessoal, olha para você, se encara. Olha bem no fundo dos seus olhos. Faz as pazes com você, por favor. Exato. Se ama. Se perdoa. Se perdoa, se Você valoriza. Perdoa a pessoa que está ali na sua frente e você não se perdoa. Então, você tem uma generosidade com aquela pessoa e com você não tem. Não pode ser. Então, como? Nossa Senhora. Hoje eu fiz a hipnose no menininho de 12 anos. E aí ele trouxe uma coisa que ele não conseguia se perdoar. Porque ele riscou o carro de alguém lá atrás. Eu falei assim, você faria isso de novo hoje? Não, eu não faria. Você tem ideia que naquele período você também não tinha maturidade o suficiente como você tem hoje? Sim. Né? Como você falou, até das pessoas do bullying, né? Que às vezes fazem bullying e se culpam por ter feito. Eu já fiz isso. Uma vez que eu me lembre, e me arrependo muito por ter feito isso. Acho que eu tava na 4ª série. Mas é porque você via os outros fazendo e você fazia, sabe? E porque faltava muita maturidade. Também. E passei também por bullying, até dizer chega, passei por bastante bullying. Mas você não tem maturidade, eu acho que essa é a questão. E a gente vai errar sim. Todo dia, se bobear, a gente vai errar. Ou numa coisa ou outra. Só que a gente tem que levantar e aprender com o erro, falar, pera, realmente não foi legal ter riscado o carro, né? Então então eu não vou fazer mais, eu vou tentar fazer diferente. Isso que é importante, a gente entender que tem jeito, mas se amar. Se amar sempre, acima de tudo, porque é o que você falou, eu perdoo o outro, e por que eu não vou me perdoar? Sim. Né? Então quando você tem amor por si mesmo, você não vai querer acabar com a sua vida. Se você se amar de verdade, você vai falar, não, eu preciso levantar a mão aqui, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer qualquer negócio, mas eu não vou fazer isso. E muitas vezes acontece o oposto, né? Eu espero o outro me amar para então eu me amar. Exatamente. Só que não é por aí. Muitas vezes eu primeiro preciso me amar. É isso que acontece. Né? Ninguém me ama, então eu não me amo. Quando eles me amarem, eu vou me amar. Não. Eu preciso me amar. Aí então os outros me amarão. Como eu sou, como eu me aceito. É muito diferente.
É o sentido inverso. Né? Mas é exatamente É isso. de dentro para fora. A cobrança é enorme. Sim. De que o outro, mas o outro não faz isso, mas o outro não me ama, mas minha mãe não sei o que, mas meu pai não sei o que lá, mas minha amiga não sei o que. Opa. E você? E você? Eles não te amam e você se ama? Também não. Por isso que quer que o outro ame, porque nem ele tá conseguindo fazer isso por ele mesmo. Por isso que tem que ser de dentro pra fora. Gente, amor pra vocês. Muito amor, né? Muito coraçãozinho, muito amor. Se amem. Ufa, conseguimos deixar leve, pelo menos no final, né? Sim. Graças a Mari aqui, porque eu já tava assim, quase chorando já, aqui. Ai, gente, que dureza. Mas vamos lá, onde que o pessoal te acha, Mari? Instagram. Qual que é seu Instagram? Conta. psicóloga.mrivera. Tá. Inclusive, eu tenho uma pesquisa lá no meu Instagram, na bio, que nós estamos cada vez mais buscando aprofundamento, né? Estudando, nos empenhando aí nesse público. Então tem uma pesquisa lá, um questionário. Se você é um jovem neste perfil, ou pai, mãe, responsável por um jovem, né, que esteja nessa situação e tiver interesse em responder o questionário para nos ajudar aí, né, nesse levantamento de dados, vocês estarão ajudando, né, a gente desenvolver um trabalho bacana nesse sentido, aprimorar, e alguns terão direito a uma sessão online gratuita. Alguns que responderem, quem tiver interesse, terá direito comigo online. A Mari é maravilhosa, gente. Como retribuição, afinal de contas, a vida é isso, dar e receber. Você é incrível. Eu tenho muita gratidão por ter você aqui. De verdade, é verdade. Você é ímpar, assim. Você é uma pessoa parceira, uma profissional excelente. Ficou até vermelho. Mas é verdade. Palpa toda a obra, para dizer o português claro. Ela topa tudo, ela aceita tudo, né? Ela vamos fazer projeto disso aqui, vamos fazer projeto não sei o que lá, vamos. E assim, vai fazer o quê? Quase 2 anos, né? 1 ano e pouco? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco, vai fazer quase 2 anos que você já tá aqui. Sim. E eu sou muito grata por você estar aqui. Eu gosto muito do trabalho. Recomendo de olhos fechados, não só para a área de adolescência, mas para adultos também, para o trabalho, processo de coaching, de RH, enfim, de todo palestras também que ela faz. A gente vai fazer duas, né? Uma de bullying, outra de dependência química. Então, estamos aí juntas e eu tô realmente muito feliz de ter você na equipe e fico muito contente com esse bate-papo que a gente teve. Espero que esclareça bastante. Quem tiver dúvida, coloca nos comentários, a gente vai responder. E só uma coisa que eu acho que eu cortei você. De onde a gente encontrar? Era só no Instagram mesmo? @psicóloga.mrivera. M de Mariângela, M Rivera. Tá. E em São Paulo, também pelo Instagram? Isso, telefone? No Instagram tem os contatos, tudo por lá. Beleza. E agradeço também a oportunidade, a parceria, também amo trabalhar aqui, amo a equipe, também tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, então acredito que quando é mão dupla, né, recíproco, as coisas acontecem numa energia bacana, então agradeço, também sou muito grata. Graças a Deus, a gente só tem gente boa aqui, não é? É só, desde a Débora, que é secretária, que tá comigo há 10 anos, vai fazer esse ano 10 anos, Mari. Tem noção? Nossa, 10 anos. Ela é uma graça também. A todos os profissionais, assim, eu nunca dei azar de pegar um ruim, assim, graças a Deus. Que bom. Só o pessoal, assim, na verdade não era ruim, né? Mas é uma pessoa que não estava muito legal, e aí a gente, na supervisão, vai observando, e aí... Quando não está alinhado? Não está alinhado, mas não por ser uma má pessoa, né? Não era isso. Era por não falar a mesma língua, vamos dizer assim. Mas é isso, então muito obrigada, mais uma vez. Gente, obrigada por assistirem, espero que vocês gostem. Quem puder, compartilha com alguém que de repente
esteja passando por uma situação parecida ou que você acha que você possa ajudar. Quem puder curtir também ajuda, porque aí o canal vai entender que, quer dizer, o YouTube vai entender que o canal é algo legal. Então, precisando, né, compartilhar esses vídeos aí. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Obrigada. E até o próximo episódio. Beijos.